Há mais ou menos um ano atrás, o Espírito Santo me presenteou com a alegria de poder ser mãe. Isso mesmo, Deus me deu uma filha linda, Lauren, que já tem um aninho. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre a alegria de podermos ser pais, de termos filhos. É algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, principalmente nessa época que nós estamos vivendo do mundo, nesse ano que nós estamos vivendo. Cada vez parece que está piorando mais, as pessoas não estão mais tendo desejo de ter filhos, mas eu creio, Deus tem colocado o desejo no coração de muitas mulheres para mudar essa situação. Mulheres vão começar a ter o desejo de sim, serem mães, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas antes, eu quero me apresentar. Eu sou a Karine Natel e esse aqui é o Entre Nós, o nosso podcast. E eu peço que você já me siga aqui nesse canal. Não sei se você já me segue, se é a primeira vez que você tá aqui, mas se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, também já deixa o seu like e compartilha essa palavra para alguém que você conhece que ainda não é mãe, que tá pensando em ser mãe, e para aqueles que também já são pais e mães. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você e vai falar com cada um que está ouvindo esse podcast. Então esse assunto de hoje talvez gere um pouquinho de repercussão em algumas coisas, mas eu quero te dizer desde já que eu não quero trazer aqui somente a minha opinião, mas eu quero trazer a opinião à luz da palavra. Para aqueles que creem na Bíblia é a verdade, então eu quero trazer a luz através da Bíblia para que pessoas enxerguem isso e que realmente tenham uma revelação, uma mudança de mentalidade a respeito de gerar filhos, porque nós servimos um Deus de gerações. Deus é um Deus geracional e o plano eterno dele foi trazer Cristo através de várias gerações. Cristo já está desde Gênesis, antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor, ele já planejou tudo isso. E o plano do Senhor sempre foi família. Desde Gênesis, nós vamos ver lá no capítulo, em Gênesis 1:28, que o Senhor deu a primeira ordem para o homem, que foi: sede fecundos, multiplicai-vos. Então esse foi o primeiro propósito do homem. Antes do homem ter que trabalhar, antes do homem governar, antes do homem fazer qualquer coisa, a primeira missão que o Senhor deu não foi trabalhar, não foi governar, não foi sonhar com várias coisas, não foi ganhar dinheiro, não foi cuidar das plantas, mas a primeira ordem que o Senhor deu para o homem foi: multiplicai-vos, sede férteis, fecundos e multiplicai-vos. Então essa é a missão que o Senhor colocou para o homem, para multiplicar realmente. E hoje, com essa mentalidade, nós que seguimos a Cristo e entendemos que nós somos pequenos cristos aqui na Terra, nós realmente precisamos ter filhos para gerarmos discípulos. E eu não estou falando hoje exatamente de discípulos espirituais, de filhos espirituais, porque muita gente fala assim: ah, não, eu não quero ter filho e eu vou fazer muitos filhos espirituais, vou deixar muitos filhos espirituais. E amém, isso é muito válido, isso é maravilhoso, você ter filhos espirituais, mas hoje eu quero falar sobre realmente ter filhos que você vai criar, que você vai educar, que você vai gerar, que você vai mudar a sua vida por causa de uma criança. E, gente, a primeira coisa que eu tenho para te dizer que é maravilhoso ter filho. É um presente realmente do Senhor. A nossa vida mudou e nós, como tentantes há praticamente 6 anos, nós tentamos por 6 anos. Eu falo essa palavra tentantes, mas a gente tinha uma certeza que o Senhor, ele ia nos dar. Por quê? Esse é o sonho do coração dele. E ele colocou esse sonho no nosso coração e ele nos deu uma palavra. Ele falou que ele ia nos dar uma herança. E essa herança não era dinheiro. Essa herança a gente ia poder carregar nos braços. Então, nós tínhamos essa certeza. Mesmo diante de todos os diagnósticos, um dia eu vou vir aqui para gravar somente sobre isso, sobre toda a nossa caminhada durante a infertilidade. Mas mesmo diante de todos os diagnósticos de infertilidade, nós não desistimos de crer e sabíamos que no momento certo, o Senhor, ele ia nos entregar essa herança. E hoje nós temos a Lauren, uma bebezinha linda, maravilhosa, que é a bênção do Senhor nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que o inimigo, ele não está contente com o plano de Deus. Ele nunca vai estar contente com o plano de Deus. E o plano do Senhor, durante todo o tempo, foi trazer Cristo para a terra, para que ele morresse no nosso lugar e nos desse uma nova vida. Então, o plano do Senhor era esse. Então, desde Gênesis, ele já deixou essa primeira promessa messiânica, tá lá em Gênesis 3:15. Logo após a queda, o Senhor falou assim: porém inimizade entre ti e a mulher,
entre o inimigo, né? Entre Satanás e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Deus, ele não fala somente apenas que a inimizade ia ser com o filho da mulher, mas ele fala da descendência inteira. Por quê? O plano de Satanás sempre foi que Cristo não viesse à Terra, tanto é que a gente vai ver, eu até anotei aqui algumas coisas, que existe uma linha de promessa, né, do Messias. E eu fiz um resumo aqui só para a gente poder entender melhor, mas Deus, ele promete, né, lá em Gênesis 3,15, que a descendência viria da mulher. Então, acontece a primeira morte ali, que Caim mata Abel, como vocês sabem, quem conhece um pouquinho da Bíblia, e aí o inimigo já tenta destruir, né, a descendência. Porém, o Senhor, ele provê ali Sete e continua, e aí depois nós sabemos que vem o dilúvio e todo mundo praticamente morre, o Senhor separa Noé com a família dele, e assim continua a descendência. E aí começam a vir as mulheres estéreis. Quem se lembra da história de Sara, mulher de Abraão? Ela foi estéril, teve filhos ali, teve Abraão, né, o filho da promessa, ela tentou fazer na força dela, e aí surgiu o outro menino que até hoje causa confusão por causa disso, não vou entrar profundamente nessa parte, porque não é esse o objetivo, mas nós sabemos ali que ela sofreu com a infertilidade. O inimigo, eu acho que ele comemorava isso. Quando ele viu ela grávida, eu acho que ele ficou doido, porque ele falou, como assim? Essa senhora de idade, essa velha, tendo um bebê agora? E eu tava pensando, né, que tava o plano de Deus tinha sido frustrado e agora essa mulher me parece grávida. Então, assim, aí a promessa continua, depois nós vemos Rebeca, lá em Gênesis 25, também estéril, Raquel também estéril, mas ainda assim o Senhor abre o ventre delas e nós temos, a promessa continua, né, continua ali passando através das gerações. Então, Deus é um Deus geracional. E quando nós chegamos lá em Êxodo, que a maioria das pessoas também conhece a história de Moisés, nós começamos a observar que ali o inimigo, ele tenta matar todos os homens para realmente acabar com a geração daquele povo, daquela nação prometida, daquela nação escolhida, e eles tentam matar todos os homens, mas o Senhor separa ali Moisés e ele sobrevive e ele continua ali a geração até chegar em Cristo. Então vamos lá, e aí continua passando por outras mulheres. Ana também era estéril, que aí vem Samuel, e aí Deus, ele escolhe Davi, né? Deus escolhe Davi e revela algo novo, que o descendente viria de Davi, que o Messias viria de Davi. Então, hoje eu até li essa parte também, que eu nem lembrava, de Atalia, é uma mulher, ela assume o reinado e ela manda matar todos os descendentes reais. Então, ali mais uma tentativa do inimigo para cessar com aquela linhagem e tentar frustrar o plano de Deus, que era vir o Messias para a Terra. Mas o plano de Deus prevaleceu, o Senhor veio para a Terra e hoje nós estamos aqui. Agora o plano do inimigo é continuar frustrando as próximas gerações para que minis Cristos não estejam aqui na Terra. Então o Senhor, ele já veio, ele já morreu por nós e hoje ele nos deu uma nova vida. E nós carregamos essa nova vida, nós carregamos uma vida em abundância, nós precisamos passar esse legado para frente, porque como eu falei do começo, Deus, ele é um Deus de geração, ele é um Deus geracional. Então, a gente pode até ensinar outras pessoas, e isso é maravilhoso. Nós vamos discipular outras pessoas, e isso é maravilhoso. Mas você ter um filho é muito maior o discipulado que você vai ter ali, o tempo que você vai passar com teu filho. Uma mãe, ela tem acesso ao coração do filho, ela está ali 24 horas com a criança. E hoje nós vemos o que é muito triste, o inimigo também tentando roubar o tempo das mães, o tempo das mulheres. E as mulheres investem tanto em redes sociais, investem o tempo em cuidado de beleza, investem o tempo em trabalhando para poder ter mais dinheiro, sendo que o Senhor não nos chamou para sermos provedoras, mas o Senhor nos chamou para nós realmente cuidarmos dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso esposo. E muitas mulheres carregam esse peso de ter que ter a provisão da casa, e aí os homens não se posicionam também, as mulheres acabam tendo que se sacrificar ali o cuidado dos filhos para poder ajudar, para poder cuidar ali da casa. Então, você vê que o inimigo, ele começa a distorcer tudo para que não haja realmente esse
esse prazer em cuidar dos filhos, essa alegria em poder discipular uma criança, em poder ensinar ela nos caminhos do Senhor. Então, nós como mulheres começamos a terceirizar para que outros cuidem dos nossos filhos. E aí começa a ter tanta coisa nas redes sociais, tantas mulheres falando, já vem lá do casamento, que casamento não é bom, que não é legal casar, porque a gente não pode ter a nossa liberdade, que não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, e filhos então nem se fala. Nós vemos claramente hoje em dia mulheres se denominando ali, se intitulando como mulheres poderosas, mulheres que conseguiram muitas coisas na vida e graças porque elas não tiveram filhos, elas só conseguiram essas coisas porque elas não tiveram filhos. Só que a idade vai chegando e muitas entram em desespero depois, porque passou a época em que elas poderiam ter filhos e elas não tiveram, não quiseram ter esses bebês. E é algo muito, muito importante o que o Senhor vem nos falar hoje. Nós precisamos ter filhos. Nós que entendemos o reino do Senhor e que estamos aqui na terra para estabelecer o reino dele. Essa mensagem é para você que ainda não decidiu se você deve ou não ter um filho. Talvez você também que está tentando ter um filho e você continua talvez frustrado porque você ainda não conseguiu, mas eu quero que você entenda hoje que os filhos não são para nós. Muitas vezes o Senhor ele nos trata também nesse sentido, porque durante esses 6 anos que eu percorri, o Senhor falou tanto ao meu coração, eu aprendi tanto que os filhos não são para mim, os filhos não são para me saciar em algo, para me satisfazer em algo, mas os filhos são uma missão que o Senhor nos deu. Ele coloca eles aqui na terra, nas nossas vidas, mas os filhos não são nossos. Os filhos são do Senhor. Eles são uma herança nossa, nós podemos desfrutar, mas os filhos, eles são do Senhor. Na verdade, eu falo que eles são os nossos irmãos mais novos em Cristo, porque eles ainda não conhecem ao Senhor como nós conhecemos. E nós temos essa missão de apresentar para os nossos irmãos mais novos, porque eles também são filhos de Deus. Nós temos essa missão de apresentar para eles o Cristo vivo. Nós temos a missão de apresentar para eles que existe um Pai, que houve uma reconciliação através da cruz e que hoje eles podem ter acesso a um Pai. Então você que talvez seja pai, que seja mãe, e eu sei que muitas vezes você se preocupa muito com os filhos que você já tem, mas eu quero te dizer hoje, os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor e nós não temos controle nenhum sobre a vida deles. Então tudo que nós podemos fazer é discipulá-los conforme a palavra, é sermos como Cristo para eles, para que eles olhem para nós e vejam o quanto é importante seguir ao Senhor. Não ensinar apenas uma religiosidade de levar a criança no domingo para a igreja, mas de realmente viver uma vida de contemplação de Cristo, de você olhar para Cristo todo dia e os seus filhos verem você orando, você louvando, você adorando, você em paz com o seu marido, você em paz com a sua esposa, a sua casa cheia de alegria, essa vida em abundância. Nós precisamos deixar esse legado para os nossos filhos. E o inimigo ele vai tentar parar isso de todas as formas. Então existiram épocas em que crianças eram sacrificadas a deuses. Nós vemos isso tanto na Bíblia como em livros de história, que crianças eram sacrificadas. O inimigo tentava parar com que pessoas tivessem filhos trazendo isso ao coração delas. Pessoas tinham o desejo de sacrificar crianças, isso é triste demais. Hoje nós vemos o tanto de pessoas que querem abortar, que não estão nem aí, que desejam abortar, que querem aprovação de leis, e eu sei que existem muitas, inúmeras razões que pessoas trazem um fundamento que realmente precisa existir um aborto, e eu falei que esse tema hoje ia causar um pouco de controvérsia com algumas pessoas, mas gente, nós vivemos o reino do Senhor, e é diferente do sistema desse mundo. E se nós vivemos através do reino, nós precisamos viver vida. O Senhor, ele nos trouxe para a terra para trazermos vida, não morte, nunca morte. O Senhor não é um Deus de morte, mas o Senhor é um Deus de vida, o Senhor é um Deus dos vivos, e nós queremos e precisamos lutar contra todo e qualquer tipo de aborto, contra todo e qualquer tipo de mentalidade que nos diz que nós não devemos ter filhos, porque hoje as pessoas colocam o trabalho em primeiro lugar, a beleza em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar, e realmente ter filhos vai ter gastos, vai diminuir o seu tempo, mas ao mesmo tempo o Senhor nos prospera de uma maneira, ele nos dá uma força, uma energia para você fazer muito mais coisas que você nem imaginava que você ia conseguir fazer. Quem tem filho pode até deixar aqui um comentário contando a sua experiência. Me fala se depois que você teve filho o Senhor não te capacitou ainda mais, o Senhor não te deu ainda mais ideias de como fazer dinheiro, o Senhor multiplica. Eu não sei te explicar como isso acontece, mas
Mas a mãe da nossa pastora aqui, nossa querida irmã Lonilda, ela falou pra mim, quando eu estava grávida, ela falou bem assim: não se preocupa com nada, porque a criança vem com um pãozinho debaixo do braço. O que que ela quis dizer? Que ela já vem com toda a provisão. E isso alegrou o meu coração e eu descansei, porque eu sabia que o Senhor ia prover tudo que a Lauren precisa. E ele continua provendo e ele vai continuar provendo. Então, o que eu quero te dizer é que no mundo, o sistema do mundo, ele está ditando algo entre os cristãos e muitos cristãos estão entrando nesse tipo de pensamento. Que é, eu preciso me organizar financeiramente. Não, você precisa se organizar, você precisa dar uma boa qualidade de vida para o seu filho. E realmente, quem é pai e mãe sabe que a gente quer sempre dar o melhor. Só que talvez isso nunca vai acontecer. Talvez você não vai estar com a sua vida totalmente estabilizada, principalmente nos últimos tempos em que a gente vê a inflação subindo, a economia maluca, cada dia acontece uma coisa, e é guerra, e é isso, é pandemia, é aquilo. Então é muito difícil hoje você conseguir uma estabilidade plena para então você pensar em engravidar. E muitas pessoas também começam a pensar no tempo, mas aí eu não vou conseguir mais fazer as coisas que eu fazia antes, porque realmente maternidade gera sacrifício, mas é um lugar em que o Senhor nos santifica demais, porque mata o nosso eu, mata a nossa vontade, mata muitas coisas que às vezes a gente quer fazer, a gente deixa de fazer por causa do nosso filho. Só que isso é maravilhoso, isso é recompensa, isso não é nem recompensa, é recompensante, algo que o Senhor, ele realmente começa a transformar os nossos corações. Então, o que eu quero te dizer, por favor, tenham filhos. Ter filhos nos renova. Ter filhos mata o nosso ego, mas nos traz mais Cristo. E Cristo é vida, então quando a gente começa a matar o nosso eu, começa a morrer o nosso eu, começa Cristo viver em nós, isso é a esperança da glória para esse mundo, é Cristo em nós a esperança da glória. E nós precisamos ter filhos para ensinar isso para eles também, para que eles também tenham o desejo de ter filhos e nós vamos trazer luz para esse mundo, porque sim, o fim dos tempos está chegando, o mundo está para acabar, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas enquanto estivermos aqui, nós queremos pregar sobre esse Deus geracional. E nós não queremos somente falar sobre um Deus geracional, mas nós queremos viver isso. E nós só conseguiremos viver isso colocando filhos aqui na terra, colocando filhos no mundo, tendo filhos. Então, isso eu quero deixar para você hoje. Eu não sei como que você está vivendo hoje, se você tem o desejo ou não, se você nunca pensou nisso, mas eu creio que você já pensou, porque o Senhor coloca isso no nosso coração. Eu, desde nova, eu tô falando aqui por experiência própria, porque desde novinha eu sempre tive esse desejo ali no coração de ter filho, mas conforme eu ia absorvendo a mentalidade do sistema do mundo, eu começava a mudar de ideia e adiar esse plano. Então eu sempre falava, não, primeiro eu quero terminar a faculdade, aí depois terminar a faculdade, aí eu já era casada, eu falava, não, agora eu quero estudar e ter minha vida profissional totalmente estabilizada para daí eu pensar em ter filhos. E aí eu comecei a estudar e eu falei, não, porque eu preciso ainda comprar uma casa e a gente já tinha casa. Ah, não, mas agora eu preciso ter uma casa maior, mas agora eu preciso ter uma estabilidade financeira. E assim eu ia arrumando desculpas, até que um dia Deus realmente me chamou, me pegou ali de jeito e falou fortemente ao meu coração que ele é um Deus de gerações e que ele tinha uma missão e que não tinha nada a ver comigo, mas que tinha a ver com aquilo que ele tinha plantado sobre mim e que não podia parar ali em mim. Então isso para mim foi assim fantástico. Quando o Senhor falou sobre isso, eu não pensei duas vezes e mudei totalmente a minha mentalidade a respeito disso. Então nós começamos a procurar, né, a medicina para ver o que acontecia, por que eu não podia ter filho, mas essa é uma história para um outro dia. E durante esses 6 anos queimou no nosso coração o desejo por ter filhos. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje que você também venha mudar a sua mentalidade, que nada mais venha trazer medo ou insegurança, ou medo de você prover algo para o seu filho, que o Senhor venha tirar todos esses medos do nosso coração. E eu quero te falar uma coisa, chega de ser pai de pet, porque às vezes a gente fica assim, não, mas eu já tenho um cachorro, porque eu já sou mãe. Não, você não é mãe, porque cachorro não é filho, não é gente, não é criança. E eu sei que tem muita gente que vai ficar brava comigo, vai talvez até parar aqui de me seguir, mas eu preciso trazer uma verdade para nós cristãos, cachorro não é filho. Eu sei porque eu tenho 2 cachorros e eu
amo cachorro demais. Meu marido sabe disso, o quanto que eu amo cachorro. Sempre tive a minha vida toda. Já falei, porque é meu filho, minha cachorra. Só que não, gente, quando a gente tem filho, não sei nem te explicar, é outra mentalidade, é outro nível, é outra coisa. Então, assim, o inimigo, ele realmente vem trazendo isso hoje pro ser humano. Pessoas querendo ser pai de pet. Nada errado de você ter um cachorro, mas cachorro é cachorro e filho é filho, não tem nada a ver. Às vezes eu ando aqui nas ruas e vejo, às vezes tá no shopping, tem um carrinho de bebê, ele tão bonito, aí vira, tem um cachorro dentro. E eu fico assim, meu Deus do céu, aonde que a gente vai parar? Porque o sistema do mundo tá trazendo isso. Pessoas estão deixando de ter filhos para serem pais de pet. E como eu falei, eu não tenho nada contra cachorro, eu tenho 2 cachorros, eu amo cachorro, mas você precisa entender e mudar a sua mentalidade à luz da palavra, à luz da Bíblia, à luz do Deus geracional que nos escolheu, nos chamou para carregar uma missão, que é termos filhos. E muito mais do que isso, nós somos guardiões da missão profética que existe sobre a vida de cada um dos nossos filhos. Cada filho foi escolhido a dedo pelo Senhor para estar aqui na terra e cumprir uma missão. E nós somos encarregados de guardar isso, de guardar os nossos filhos, de trazê-los para a terra e guardá-los aqui, guardá-los em oração, guardá-los através da palavra, ministrando todos os dias sobre a vida deles, pregando o evangelho para que eles entendam quem eles são. E, gente, isso é poderoso demais. Não há alegria maior. Nada se compara. Você pode ter um ministério grandioso, você pode ter um trabalho maravilhoso, você pode ser muito bem-sucedida como uma grande empresária, mas se você não cumpre com aquilo que é a missão do Senhor para tua vida, muitas coisas vão ficar frustradas no teu coração. E eu tenho certeza absoluta que à luz da Bíblia, o Senhor nos chamou e nos escolheu para nós frutificarmos, para nós multiplicarmos e sermos pais. Então esse é o meu convite para você hoje, para que você venha realmente ter o desejo, essa é a minha oração, que o Espírito Santo ministre no seu coração essa verdade. E você que ainda vai casar, você que já é casado, que você possa ter realmente essa mudança de mentalidade. E eu creio que o Senhor vai falar nos nossos corações. E o inimigo, ele não vai parar aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque é poderoso. Aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas e sobre os nossos filhos é poderoso demais. E agora eu quero orar com você. Eu não sei onde você está, mas se você puder, pare por um minuto, feche os seus olhos e peça para que o Espírito Santo ilumine o seu coração a respeito dessas palavras, que você realmente venha ter essa mudança de mentalidade. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de trazer essa mensagem tão importante, Pai, ao coração das minhas irmãs e dos meus irmãos, Pai, assim como o Senhor ministrou um dia no meu coração, como um dia eu ouvi essa palavra, eu entendi que a minha missão aqui na terra é multiplicar, é frutificar, é trazer, Senhor, e deixar um legado para os meus filhos, Pai, e eu creio que o Senhor transformou isso dentro da minha mente, do meu coração, Jesus, e eu te agradeço também pelo presente que é a Lauren, que possamos gerar outros filhos também, Senhor, e eu peço que o Senhor venha trazer essa revelação no coração dos meus irmãos, essa mudança de mentalidade, que eles venham entender que eles foram escolhidos para uma missão, que é fazer discípulos do Senhor, e não somente filhos espirituais, mas filhos de sangue, filhos adotados. Eu não sei quais são os filhos que o Senhor escolheu para eles, mas eu sei que o Senhor tem essa missão, e eu quero que eles venham ter esse desejo no coração, Pai, de cumprir essa missão com ousadia, sem medo, com muito esmero, que homens e mulheres aqui venham cuidar de crianças que serão futuros homens e mulheres cheios da tua presença, que vão carregar a tua vida, Senhor, e vão transformar a nossa geração, a futura geração e outras gerações, Senhor. Nós cremos que nós iremos deixar um legado do teu evangelho através dos nossos filhos, Senhor. E eu peço que o Senhor coloque esse desejo nos nossos corações cada dia mais, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, Pai. Obrigada porque a tua verdade nos liberta de nós mesmos, das nossas vontades, para viver os teus sonhos, Pai. Que os meus irmãos venham ter essa clareza de viver os teus sonhos, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Se você ficou comigo até aqui, eu peço que você deixe o seu like e compartilha com mais pessoas. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!